Já parou para pensar sobre as funções exercidas pelas mesadas que você dá todos os meses aos seus filhos, filhas, na educação financeira dela ou dele? Pois é, pessoal, é incalculável a importância das mesadas na educação financeira dos nossos filhos. Mas, pelo menos, a gente pode apontar 6 aspectos que vão incidir diretamente sobre o comportamento do seu filho ou da sua filha com relação ao dinheiro. E é justamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, nos aguarde porque já estamos começando. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que você consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada, nesta mesma caminhada de poupador e investidor. E como já introduzi, o assunto de hoje é de grande importância para todos nós que somos pais, somos mães, tá certo? Por quê? Porque vai diretamente falar daquele dinheirinho, daquela mesada que você dá de forma regular no comportamento dos seus filhos. Verdade. Olha, são muitas as consequências positivas para a educação financeira da sua criança, do seu adolescente. Tá certo? Então, vamos direto ao assunto, porque não dá para a gente ficar parado apenas rodando a conversa. Tá certo? Então, vamos lá. Olha só, a primeira coisa que a gente precisa observar, ou a primeira consequência, né, sobre o comportamento do seu filho, é que a mesada que você dá ali todos os meses, ela de alguma maneira vai incentivar seu filho, sua filha, a ter o controle dos gastos. É verdade, pessoal. O controle dos gastos que antes, não é, ele não tinha noção, agora, com aquela mesada regular, ele passa a pensar. E isso vai estimulá-lo a ter a noção de limites financeiros, que é uma coisa importante para os nossos filhos, tá certo? Hoje, porque amanhã ele e você e a própria sociedade vai perceber como foi importante ter começado lá na infância, lá na adolescência. Por outro lado, além de incentivar esse controle dos gastos, né, que estimula a noção de limites financeiros, ajuda a estabelecer prioridades entre diferentes desejos e necessidades, tá certo? Então ele vai ou ela vai começar a diferenciar o que é um desejo, o que é uma necessidade, o que é supérfluo e o que não é supérfluo. Isso vai ser muito importante para ele, né, ou para ela. Além disso, vai ensiná-lo o valor das escolhas financeiras, né? Ou seja, vai mostrar para ele ou para ela quais são as consequências se ele escolher mal, né, gastar ou investir o seu dinheiro nisso ou naquilo. Portanto, esse é o primeiro ponto. Vai incentivar o seu filho, a sua filha, a ter controles de gastos. Ok? Primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo que a gente vai perceber é justamente que vai despertar em seu filho e em sua filha para o consumo consciente e responsável. Então, olha que coisa interessante. Eu começo a controlar meus gastos, aí percebo que há coisas que são supérfluas e que eu preciso, né, portanto, ter cuidado em investir meu dinheiro ali. E agora eu passo a ter
uma preocupação, ou seja, uma crítica sobre a ideia de consumo. E aí entra a ideia da responsabilidade ou do consumo consciente. Então, ele vai começar a aprender, e é uma grande oportunidade para você ensiná-lo ou ensiná-la a identificar o que é real, o que realmente vale, tá certo? A pena comprar ou não, tá certo? Vai também ajudá-lo ou a ajudá-la a avaliar o custo-benefício antes de gastar o dinheiro. Saber, né, que coisas boas ou ruins aquele, né, objeto, aquela coisa vai trazer para mim. E olha, pessoal, não tenha dúvidas que a partir daí o seu filho, a sua filha vai começar a compreender o impacto ou os impactos de suas decisões de consumo sobre a terra, sobre o meio ambiente, sobre a vida. Portanto, isso é muito legal. Portanto, esse é o segundo ou a segunda consequência, né, da sua entrega de mesada regular na vida ou no comportamento do seu filho com relação ao dinheiro, tá certo? Vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto, como você pode observar aí, o terceiro ponto diz respeito à percepção que o seu filho, a sua filha vai ter sobre a importância de poupar para objetivos maiores, para o futuro, se for o caso, certo? Então, a mesada, ela vai desenvolver o hábito de poupar. O seu filho vai criar, né, esse hábito, né, esse comportamento de poupar. Depois, vai mostrar qual é a importância de ter o quê? Uma reserva de emergência, um fundo de reserva, em outras palavras. E por último, vai incentivá-la a visão de longo prazo, que é o grande problema dos investidores, não é? Ou da maioria dos adultos da atualidade. Por quê? Porque as pessoas querem que as coisas aconteçam de um dia para a noite, ou do dia para a noite. E isso é totalmente irreal. Por isso que a mesada tem esse papel, né? Incide diretamente sobre esse novo comportamento do seu filho. E isso é muito legal. Mas tem outros pontos. E qual é esse outro ponto? Olha só, pessoal. Por incrível que pareça, o fato de você regularmente dar uma mesada para sua criança, para o seu filho, para sua filha, tá certo? Vai incentivá-la a ter responsabilidade e independência, autonomia, coisa que nós temos, digamos, bastante defasagem aqui no Brasil em relação à educação dos nossos filhos, tá certo? Então a mesada ela vai ajudar também a isso. Então vai incentivar para a autonomia nas decisões de compra. Começa assim. Então ele vai tomar a decisão, né? E ao tomar a decisão, ele vai ter diante dos seus olhos, né, as consequências, né? Vai saber se vai ser bom ou se não vai ser, ok? Então, autonomia. Por outro lado, vai estabelecer algumas regras de uso e orientação sobre gastos. Ele vai aprender isso. E claro, o nosso papel vai aparecer daqui a pouco. Como isso tem sido importante ou vai ser importante. E outra coisa, pessoal, o seu filho, a sua filha, a partir, né, desse incentivo para a responsabilidade, para a independência, ele vai começar a fazer perguntas e vai criar momentos de reflexão sobre o uso do dinheiro. É uma realidade. Isso vai acontecer, é automático, gente. Na prática, ele vai, digamos, mesmo, né, a pensar sobre isso. Não é massa? Isso é muito legal, não é? Então, muito, né, importante, portanto, você ir pensando nisso. Temos mais
algumas, né, consequências. A quinta consequência que eu gostaria de lembrar aqui é que é justamente o nosso papel de pais, de mães, tá certo? Nesse momento. Por quê? Porque na hora que você, né, passa a regularmente dar essa mesada para o seu filho ou para sua filha, isso vai possibilitar ou vai abrir as portas para diálogos, tá certo? Sobre dinheiro e finanças. Então, o diálogo começa com perguntas, com dúvidas. Sua criança vai começar a perguntar sobre como funciona o dinheiro. O que é o dinheiro? E aí você vai poder falar para ele de conceitos básicos sobre finanças, sobre juros, sobre inflação. Olha que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica você, portanto, vai, digamos, possibilitar ao dar essa mesada regularmente para os seus filhos. E claro, pessoal, você, como pai, como mãe, vai poder conversar sobre planejamento financeiro e o valor do trabalho. O quanto você sua para conseguir o que você consegue e o quanto seu filho ou sua filha precisará suar, né, para atingir os objetivos financeiros deles ou delas. Não é legal isso? Perfeito, não é verdade? Então, vamos adiante. Vamos para o sexto aspecto. E o sexto aspecto é uma consequência de todos os outros. Nós vamos, através dessa mesada regular, preparar nossos filhos e filhas para a vida adulta. É verdade, pessoal. Então, a gente vai desenvolver nelas, nas nossas crianças, nos nossos jovens, habilidades práticas de gestão de finanças pessoais. Porque todos esses pontos anteriores, de um certo modo, envolve justamente essa questão da gestão dos seus ou dos recursos que a gente dá para elas. Então a gente vai formar, de algum modo, um senso crítico sobre o consumo e sobre os investimentos. E isso, né, é algo que os prepara de fato para a vida adulta. Por consequência, nós vamos reduzir, olha só, pessoal, olha só, nós vamos reduzir a probabilidade de problemas financeiros deles ou delas lá no futuro. Certamente isso é, na minha opinião, algo maravilhoso, tá certo? Então, veja, são 6 pontos, 6 aspectos que incide diretamente no comportamento do seu filho ou da sua filha, na medida que você, de forma regular, repassa para ele uma mesada. Tá certo? Isso é fantástico. Então, educação financeira na prática para nossas crianças, para os nossos jovens. Tá certo? Então é isso. Então, pessoal, eu gostaria de concluir essa aula lembrando a vocês que eu acabei de lançar um livro na Amazon, um livro sobre educação financeira para crianças. E esse livro, As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e as Crianças Sábias de Eudoria, trata justamente de educação financeira voltada para esses jovens, para essas crianças que são filhos e filhas da gente. Certo? É uma fantasia com os 2 pés na realidade. Então, a gente trabalha nesse livro, através dessas aventuras de Malu, alguns conceitos básicos que ajudam ou introduzem nossas crianças e nossos jovens na educação financeira. Então já está lá na Amazon, é só procurar, né? As Aventuras de Malu, A Moeda Mágica e As Crianças Sábias de Eudoria, e adquirir a um preço simbólico, muito simbólico mesmo, já está lá na Amazon, tá bem?
Olha, pessoal, eu gostaria apenas de reforçar que esta não é uma recomendação de investimento. Essa aula não é, portanto, uma recomendação de investimento. O objetivo das minhas aulas neste meu canal é, sem dúvida, tá certo? Ajudar você, pai, mãe, solteiro, solteira, né, na educação financeira pessoal. Tá certo? Na educação financeira pessoal. E, claro, levar para você informações sobre economia e investimentos. Então, eu espero que você tenha gostado, tá certo? Dessa aula, tenha aproveitado. E peço, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, tá certo? E ao se inscrever, compartilha nossas aulas, né? Aciona o sininho para receber as notificações de cada aula nova que eu coloco lá. E olha, por favor, não deixe, tá certo, de comentar, de dizer alguma coisa sobre esta aula, tá bom? E vai lá no nosso site e lê a matéria referente a esta aula. Tem uma matéria lá completinha, com mais detalhes para você sobre este assunto aqui, tá bom? E tem também o nosso Instagram, né? Se você puder nos seguir, eu vou agradecer profundamente, né, essa sua força, né, essa sua moral aí para mim, tá bom? Abraços e até a próxima.